Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Nós continuamos, amados, no tema fome e sede de Deus, onde nós estamos meditando que se nós não nos apegarmos no Senhor, o nosso coração vai se apegar no pecado e no mundanismo. Porque desde a queda, o ser humano morreu espiritualmente e ele perdeu esse apego para com o Senhor. Quando ele busca o Senhor é apenas porque ele quer uma bênção, um alívio. Mas o interesse pelo próprio Deus foi perdido na queda. E agora nós vamos ver aqui, dentro desse tema, a importância de tomar a graça para se apegar no Senhor. Não apenas para confiar nele, não apenas para receber algo dele, mas a questão toda é ter o nosso coração inclinado a ele. Tanto que o salmista diz lá no Salmo 119, 32, eu andarei nos seus caminhos, Senhor, quando o Senhor libertar o meu coração. Então, quantas vezes nós lemos algo na palavra, e até nós queremos fazer aquilo, mas existe algo que a queda produziu, que é uma vontade fraca, timidez. Quando o salmista diz no Salmo 119, 32, inclina, eu seguirei os teus caminhos quando o Senhor libertar o meu coração. Aí logo no mesmo capítulo, no versículo 36, diz assim, Senhor, então inclina o meu coração para ti. Ele descobre que o coração não está inclinado para o Senhor, e ele diz, só o Senhor pode inclinar. Veja, só o Senhor pode fazer esse milagre no nosso coração, na nossa alma, como ele já fez no nosso espírito. Só ele pode fazer gradativamente essa restauração, e só nós podemos pedir. Aí vem o que? A palavra genuína, que nos fará lembrar das mesmas coisas. A palavra é como um espelho. A palavra ela é como um espelho, que revela, continuamente nos faz lembrar da nossa necessidade, da nossa alma. Porque a tendência do ser humano é se distrair com coisas secundárias, esquecer do estado da sua alma e curar superficialmente a sua alma. Lá está a palavra genuína, que vai trazer a você a mentalidade da importância da restauração e níveis cada vez mais profundos nossos com Deus. Então, a palavra ela é tão importante nesse sentido, nós vamos ler aqui Deuteronômio 30, 19 e 20, a palavra é tão importante nesse sentido de nós estarmos ouvindo a palavra genuína, é tão importante que em Provérbios 28, versículo 9, diz que aqueles que deixam de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Provérbios 28, 9 diz que aquele que deixa de ouvir a lei, a sua oração é abominável. Por quê? Porque para de orar pela sua alma e começa a orar apenas por bênçãos. Você pode ver que tem pessoas que elas nunca oram pela questão, como estão os seus relacionamentos, como está a sua alma, mas elas estão apenas orando questões secundárias. É só eu parar de ouvir a palavra genuína, que logo eu estarei preocupado com o dia de amanhã, eu estarei preocupado com outras coisas. Por isso aqui em Provérbios 28, 5 diz, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, essa direção que só a palavra dá. A palavra é como um espelho. Não vem para te humilhar, nem para te colocar culpa. A palavra é como um espelho. Ela mostra como o homem foi criado originalmente, o padrão de Deus lá em cima, e os efeitos da queda. Nós comparamos nosso desempenho atual com a palavra. Não nos culpamos, não nos esforçamos, não. Nós comparamos nosso desempenho atual com a palavra. E a palavra, ela é uma oferta, é como um alimento, uma nova vida. Você começa a orar e Deus começa a transformar aquilo que está no papel em comportamento. Olha aqui, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Então Deus ele não impõe, ele é Deus, mas ele não impõe, ele propõe. É uma proposta onde quem vai escolher sou eu e você. Olha lá. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, veja essa palavra. Escolhe, pois, a vida. Eu te dou uma dica, ele diz, escolhe a vida. E ele diz, isso vai afetar só você. Assim como existem maldições hereditárias, porque os pais desobedecem, os filhos acabam sofrendo, aqui que ele está falando, para que vivas tu e a tua descendência. Quando você se volta ao Senhor de verdade, há como uma proteção. Aqueles que vêm depois de você, sobrinhos, filhos, essas pessoas receberão essa atmosfera de unção também. Olha o que diz ali.
Olha como é que você vai viver, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Veja essa palavra, apegando-te a Ele. Agora veja, a minha tradução diz talvez a tua não sei se diz a mesma coisa, se é a mesma tradução que a minha, mas a minha tradução diz algo que é estremendoso, né? Pois disto depende a tua vida. O que depende a vida? Lembra que Jesus falou que não vos enganeis, porque o homem não depende das riquezas que ele tem. Lembra que Jesus falou isso? As pessoas pensam, eu dependo do pistolão, eu dependo de um político, eu dependo da sorte, eu dependo do meu rosto, se eu estiver bem bonito eu consigo esse emprego, eu dependo da minha inteligência. Aqui dizendo, o nível de dependência que você tem do Senhor, o nível de apego que você tem do Senhor, é o nível aonde você está dependendo da sua vida. O Salmo 91:14 diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus quer curar todo mundo, Ele quer libertar todo mundo, mas se nós não estivermos apegados nele, nós não temos fé, Ele não age, porque Ele escolheu assim. Então, nós que determinamos que distância ficamos de Deus, e a queda nos colocou bem longe de Deus. O homem depois da queda, ele ama a vaidade, ele ama o pecado, ele ama a mentira, ele ama tanta coisa. Agora, há uma necessidade de um milagre, que é exercitar o apego. Satanás treme de medo dessa palavra. Porque uma pessoa apegada no Senhor, ela vai ter uma fé muito revelada. Veja bem, Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, tinha 3 que oravam com Ele. Desses 3, tinha um que era tão apegado que colocava a cabeça no peito de Jesus. Ninguém era tão apegado a Jesus como João. Ele amava tanto o Senhor que ele passou a ser chamado o discípulo a quem Jesus ama. Quando todo mundo fugiu, ele ficou debaixo da cruz. Ali, foi o único. Ele levou Maria para casa. E João foi o que mais aproveitou, mais se apegou, mais extraiu. E ninguém ficou tão parecido com Jesus como João. Se você ler o Evangelho de João, se você ler a 1ª, 2ª e 3ª carta de João e o Apocalipse de João, ninguém fala tanto de amor do que João. Por quê? Porque João exercitou o apego. Ele era tão apegado no Senhor, mas Jesus estava ali para todos. Jesus não faz exceção de pessoas. Mas João foi o que mais aproveitou, o que mais se apegou, o que mais se agarrou, o que mais chegou perto. Então foi o que mais ficou parecido com Jesus. Então, se você não exercitar o apego, o coração infalivelmente vai transferir essa carência, ou seja, desde a queda há uma falta, há um gemido no homem. Diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma falta no homem. A sua alma sofreu uma queda e essa queda produz uma falta, uma sensação de falta. Só que esse buraco que tem no homem é do tamanho de Deus. O homem tem falta de Deus, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus. Mas o diabo vem e diz, não, essa fome que você tem é do pecado, é de dinheiro, é de apoio dos outros. Ele transfere isso para outras coisas. Se nós não canalizarmos a nossa carência para se apegar no Senhor, nós vamos estar dentro da igreja amando o pecado. É o que diz lá em 1 Coríntios 8:3. Que o Senhor diz, eu não conheço aquele que não me ama. Naquele dia a pessoa teve fé, ela foi abençoada, mas naquele dia o Senhor diz assim, eu não te conheço. Porque eu nunca entrei no teu coração, eu nunca trabalhei no seu coração. Eu só trabalhei nas suas finanças, eu só trabalhei na tua casa. Você nunca pediu para me trabalhar na sua alma. Isso é muito sério. Porque você pode ser abençoado, mas não ser do Senhor. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantos inimigos de Deus que estão na igreja com o coração inimigo de Deus e sendo abençoado? Porque Deus abençoa os seus inimigos. Tiago 4:4 e 1 João 2:15. Depois, se você quiser pegar essas mensagens, todas elas, as anteriores e as que vêm, está lá no site tudo junto com letra minúscula, pastorcarlinhos.com, www.pastorcarlinhos.com e também www.geradospelagraca.com. Estão lá as mensagens, né? Então o que nós vemos aqui vamos ver o perigo. Romanos 1, 24 e 28. Romanos 1, 24 e 28. Aqui, missionária Rosana, nós vamos ver o perigo de não se apegar em Deus. Sabe o que diz esse capítulo aqui? Que a pessoa terá uma mente fútil e começará a fazer coisas erradas. Uma pessoa que não se apega em Deus, ela vai na igreja e ela recebe uma fé inicial,
Mas ela gasta todos os tubos dessa fé trabalhando para Deus e buscando bênção. Sabe o que acontece? Ela fica um crente religioso. Ela vai estar dentro da igreja, mundano e amando o pecado. E sendo abençoado. Mas estou sendo abençoado, pastor, tudo bem. Então, aqui o Romanos capítulo 1 diz que aqueles que não se apegam ao Senhor, que não o agradecem, que não o adoram. Lembre-se que quando Nabucodonosor não adorou a Deus, ele ficou comendo ervas, capim. E Herodes não adorou a Deus, ele foi comido de bichos. Quando o homem não se apega em Deus, o diabo mata ele. Olha aqui, Romanos 1. Pastor, mas não somos salvos pela fé? A fé bíblica é aquela que nos leva a se apegar no Senhor de todo o coração. Porque uma fé que eu digo que creio no Senhor e continuo amando o pecado, essa não é uma fé bíblica. Isso é uma fé religiosa. A fé verdadeira é aquela que desperta em mim interesse por conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Claro que coberto com sangue e salvo pela cruz de Cristo. Mas a salvação, ela produz em nós essa semente. Se alguém não tem essa semente, ela não foi salva. Por isso que diz em Gálatas 4:6, que quando o Espírito entra em nós, a primeira coisa que ele faz, ele geme, Abba, Pai. Então a pessoa que não tem esse gemido, ela só quer a bênção de Deus, ela não foi nascer do alto, né? Romanos 1:24, olha lá. Então essa pessoa é candidata à salvação, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, então eles começaram, Rosana, a ouvir a palavra, né, Viviane? Começaram a ouvir a Bíblia, tendo conhecimento de Deus, um conhecimento inicial, não total, mas começaram. Se você não corresponde à visão que você já tem de Deus, esse conhecimento inicial, se você não corresponde se apegando no Senhor o quanto você já conhece, você perde isso. Você está desonrando, desprezando. Se Deus se revela a você e você não liga, não adora, não se apega, você perde aquilo. Olha só, veja lá 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Versículo 28. Por causa de 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja, aqui está o motivo. E por haverem desprezado, não querem conhecer o Senhor. Não querem ter comunhão com o Senhor. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus os entregou a pensamentos imundos, sujos, equivocados. Aqui está falando sobre isso. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Versículo 16. 2 Coríntios 3,16 diz assim: quando, porém, 2 Coríntios 3,16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Há muita gente na igreja buscando bênçãos, correndo atrás de bênçãos, campanha de bênçãos, com o véu no coração. Eles estão pedindo, mas estão preocupados. Eles estão pedindo, mas estão magoados. Eles estão pedindo, mas eles são mundanos. Então, quando alguém se converte ao Senhor, sabe o que é converter? Você está indo para um lado da rua. Converter é fazer o balão e andar 180 graus na direção oposta. Converter é voltar-se para Ele, porque desde a queda o homem estava se afastando de Deus, de costas para Deus. Converter significa não escolher uma independência ou se afastar. Converter agora é exercitar o apego pela graça. Isso é converter-se. É voltar-se para Deus em níveis cada vez mais profundos. E aqueles que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Vamos comparar isso com Efésios 4, versículo 18. Então, há um véu desde a queda de Adão. O coração está... Amados, sabe que se você não se apegar no Senhor, sabe o que acontece? A tua mente não entende a Bíblia a ponto de praticá-la. Forte isso que eu vou dizer, né? Preste atenção nisso. Se o teu coração não se apegar no Senhor, a tua mente não entenderá a Bíblia, porque Jesus diz lá em João 7, 17 e 18, se alguém ouvir querendo praticar, entenderá. Se alguém quer fazer a minha vontade, entenderá. Então a pessoa vai na igreja, ela ouve, ela não consegue praticar aquilo. Sabe por quê? Porque o coração está se apegando no Senhor. E nem é ensinado nos púlpitos. Se você pegar 10 mensagens, se uma falar sobre se apegar no Senhor, é muito. Porque a grande maioria vai dizer como usar a tua fé para que Deus te dê o que você quer.
Mas Deus lá e você aqui. Você no mundo, você no pecado, você ali nas coisas misturadas na televisão, todas as coisas que não agradam o Senhor, mas eu quero a bênção. Entende? Isso aí é perigoso. Olha aqui, Efésios 4,18. Obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza do seu coração. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então o que ele está falando aqui é como está a queda, amados. Olha aqui, a Bíblia diz assim: como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O homem avançou tecnologicamente, cientificamente, mas o estado da alma do homem, diz Isaías capítulo 1, que é feridas de cima até embaixo. A alma do homem sofreu profundos estragos na queda. E agora, a prioridade para Deus é trabalhar na nossa alma. E sabe o que as igrejas dizem? A prioridade é trabalhar no seu bolso, na sua vida financeira, na sua vida... Quantas áreas é colocado na frente? Quando o Senhor quer começar pelo começo, a alma. Aqui está o estado da alma. Então a pessoa está ali com o véu, orando preocupado, orando chateado, orando magoado, orando emburrado, ali com o véu, com o coração antigo e esperando a bênção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Olhe lá. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, sabe o que perecem? Estão indo para o inferno. Estão sendo enganados pelo espírito do erro. Aqui fala sobre o espírito do erro nesse capítulo. Com todo o engano, sabe o que é com todo engano? O diabo capricha com seus sofismas. O diabo, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Olha o que ele está falando aqui. Com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Aí eu fiz um círculo ao redor da palavra por quê. Aí tem um motivo. Por quê? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não se apegaram com amor à verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Jesus. Não foi de coração, foi apenas ali. Eu estou aqui, me dá bênção, Senhor. De mau grado. Senhor, não tem nada a ver minha alma. O que eu quero é os meus interesses aqui. E diz, nós falamos ontem à noite aqui em Filipenses 3,19, é que ele só vai na igreja buscar as coisas daqui da terra, estão desviados, são inimigos da cruz de Cristo. Isso é incentivado por muitos pastores. Mas Paulo, Pedro, João e Jesus nunca fez isso. Nunca fizeram isso. Nunca estimularam e nunca aceitaram isso. E hoje é estimulado você correr atrás da bênção, pagar pela bênção, quando o Senhor nunca fez isso. O evangelho de Pedro, Paulo e João, se você for ler, pega lá de Atos e vai até Judas, lá você vai ver que a alma sempre é uma questão de prioridade para o Senhor. Relacionamento sempre foi prioridade. Caráter sempre foi prioridade na palavra do Senhor. Isso é prioridade. É dali que vai nascer a fé pura. A fé pura nasce num coração puro. Porque o Senhor diz, bem-aventarados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É Mateus 5,3. 1 Coríntios 13. Isso que é bem conhecido, né, amados? 1 Coríntios 13. 1 e 2. Então, buscando a bênção, mas não se apegando no Senhor, o véu permanece. Ora e vive chateado, ora e vive emburrado, ora e vive brigando, ora e vive preocupado. Quer dizer, o véu não é tirado porque o coração não se apegou no Senhor. Então não foi lá no foco, na raiz do problema. A raiz do problema é que o homem, desde a queda, não percebe a Deus. Por causa, Isaías 59 diz que o pecado ele encobre. E você não vê Deus, você tem medo de Deus, mas você não conhece o grande amor de Deus. Você não consegue crer por causa do pecado. O pecado ele tira toda a fé. Então se nós lidarmos com a alma, nós conseguiremos o quê? Ter o domínio sobre essas questões de sentimentos que nos escravizavam. Olha aqui, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, amor por quem? Por Deus e pelas pessoas. Porque o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento, com todas as forças, sua alma. Essa é a nossa ginástica espiritual. Sabe por aqui que nós temos que estar desenvolvendo o nosso músculo espiritual, exercitando-se em amar o Senhor hoje mais do que ontem, amar as pessoas. Todos os nossos dons devem desembocar nisto,
em melhorar o relacionamento. Você veio no culto, você ouviu o culto, então vou sair daqui melhor, para servir o Senhor melhor, para amar mais as pessoas. Veja, este é o verdadeiro exercício do cristianismo genuíno. Olha aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu estou falando em línguas. Mas por que eu estou falando em línguas? Se não é para mim melhorar o meu relacionamento com Deus e não estiver intercedendo por amor às pessoas, aquilo ali não vale nada. Porque o dom serve para você amar melhor. Para você melhorar-se e relacionar-se melhor. Se você usa o dom sem esse entendimento, você está usando o dom em vão. Olha ali. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. É como uma música alta quando está dormindo às 4 da madrugada. Aquele só barulho que te incomoda. É isso que é orar em línguas. É um incômodo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Está vendo aqui? Aonde que para a religião? Se você tiver fé para conseguir tudo o que você quer de Deus, você chegou ao ponto máximo da religião. Olha aqui, Rosana. Olha aqui, Viviane. Olha aqui, irmãos que estão aqui. Se eu tiver fé para remover os montes e não tiver amor, nada serei. Sabe o que ele está falando aqui? Se você tem fé para conseguir tudo, mas esse tudo não é para se apegar no Senhor e valorizar mais pessoas que ontem, essa tua fé é para a tua ruína, porque você está ganhando o mundo inteiro e está perdendo a sua alma. Então, aqui para a religião, às vezes, nós vamos ensinar você a ter fé para conseguir sair bem nessa terra. E ele leva você até aquele ponto. Você fala, meu Deus, que maravilha. E esse ponto máximo aqui, o versículo 2 diz que você não é nada diante de Deus. Forte isso, né, amados? A religião pensa que está subindo tão alto e na verdade você diz, você não é nada. Você nem começou aquilo que eu tinha para você. Vamos terminar, eu não tenho tempo, a gente continua na terça-feira, é terça e quinta de manhã, né? Então eu vou concluir agora com 2 Coríntios, capítulo 5. Nós não temos mais tempo para continuar, vamos parar nesse versículo, a gente continua depois. Esse tema é muito gostoso, muito proveitoso, muito necessário. Eu digo que esse tema é o coração do Evangelho. Exercitar no apego, não por culpa, não por necessidade, amados, mas Deus ama o que dá com alegria. Dá-me, filho meu, teu coração. Senhor, eu te dou com alegria. Me leva a níveis mais profundos de percepção do Senhor. Me leva a níveis mais profundos de amor para contigo, com pessoas. Me leva a te revelar mais, a te servir melhor. Me leva, Senhor, a um humor de paz, amor, alegria. Eu quero ser uma pessoa agradável. Eu quero ser uma pessoa parecida com o Senhor. Esse é um gemido lícito. Esse é um gemido sábio. Você sabe, se você pegar 20 cristãos, nem 2 têm essa mentalidade. Isso como prioridade. Se você fizer uma pesquisa na porta de uma igreja, o que você veio fazer aqui? Você vai ter N respostas. Meu vizinho está me perseguindo com macumba. Eu estou passando luta. Eu estou desempregado. Eu estou com dor na coluna. Entendeu? Mas será que algum vai dizer assim? Não, é porque eu quero me apegar no Senhor a ponto de escapar do inferno. Não. Nem sabe que tem uma alma. Como diz aquela música lá. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 5. Então os falsos profetas cobram de você a parte principal. Eles dão o que cai da mesa dos cachorrinhos, mas eles não escondem o principal. Que o principal é o direito de você perceber a Deus hoje mais do que ontem. Exercitar-se no apego pela graça. 2 Coríntios 5:11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. E somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente, vós outros, pelo contrário, damos desejo de gloriar-vos por nossa causa. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Sabe o que Deus está falando aqui? Não adianta você ter uma aparência de cristão, falar como cristão, piscar como cristão, se vestir como cristão. A obra deve começar onde ela deve começar. É no coração. Que Deus nos ajude nessa noite, amados, nessa manhã, a dilatar o nosso coração. Tem um versículo aqui em 2 Coríntios, quero ver se eu acho aqui para me concluir, que diz assim, olha, na Bíblia Viva diz muito legal isso. Qualquer frieza no nosso relacionamento não é porque eu não queira, é porque o coração de vocês está muito, desde a queda, fechado. 2 Coríntios 6:11, veja aí, está perto, 2 Coríntios 6:11. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, alargue-se o nosso coração.
Não tendes limites em nós. Deus está dizendo assim, eu não estou limitado, eu te amo de um montão, eu quero te abençoar, eu quero te curar. Não há limite, da minha parte não há mão encolhida, não há dureza, não há frieza. Paulo aqui está representando o próprio Deus, porque é a palavra de Deus, não é certo, amados? Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Aí ele diz no 13, ora, como justa retribuição, já que Jesus morreu por você, deu todo o amor por você, como justa retribuição, fala como a filhos, dilatai-vos para mim vós. Já que o Senhor te ama tanto, agora exercite em amá-lo. Então na Bíblia diz assim, o amor de vocês é tão pequeno que não deixa eu chegar até vocês e sarar vocês. Diz em Oséias 6,4, o amor de vocês é como a neblina da manhã que bate o sol e já desaparece. Eu amo o Senhor, no sábado, Senhor, eu não vivo sem ti. No domingo já nega o Senhor, já esquece do Senhor, na segunda já esqueceu totalmente. No sábado, Senhor, eu não vivo sem ti. Então o ser humano ele vive de fases. Parece que é como se uma esposa dissesse para o marido no sábado, eu te amo, eu não vivo sem você. E no domingo ela nem desse bola para ele, como se ele não existisse. Não tem como isso. Então o Senhor ele anda conosco. E o sonho dele é que nós andemos com ele. Isso não deve ser uma coisa forçada, mecânica, fanática, mas é uma proposta onde a graça vai nos conduzindo a níveis cada vez mais profundos. Existe um livro chamado Praticando a Presença de Deus, dos irmãos Lawrence, que ele fala do gemido e da luta que ele teve para se apegar cada vez mais no Senhor. Como ele fazia, porque ele queria perceber o Senhor e esquecia do Senhor e falava, onde é que está o Senhor? E voltava novamente e lembrava-se que o Senhor existia e que o Senhor estava olhando para ele. Não como culpa, não como fanatismo, mas o desejo de andar com Deus, porque Deus nos ama. E o amor, ele deseja ser amado. O amor de Deus por nós, porque o amor não pode ser imposto, nem cobrado, nem exigido. Me ame, casa comigo, não tem como. O amor não pode ser forçado. Então Deus ele deseja ser amado por nós, certo? E ele pode produzir isso se nós pedirmos. Porque o ser humano nasce amando o pecado, a vaidade, por causa da queda. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles para amar a Deus. Mas quando houve a queda, o homem parou de amar a Deus. E hoje as pessoas não amam a Deus, elas amam o que Deus pode dar para elas. Mas amar a Deus é um milagre, o maior dos milagres. Um coração apegado no Senhor é um coração que escapou deste mundo, que escapou das trevas, que escapou do inferno. Por mais que eu confie no Senhor, se o meu coração está sujo pelo pecado, contaminado pelo pecado, naquele dia o Senhor dirá, eu não te conheço. Então que nós não apenas confiemos no Senhor, mas usamos essa fé para se apegar nele, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.